todos. Amigos queridos aqui presentes, que nos acolhem com os sorrisos, com os abraços, e com a noite contagiante que nos espera, assim como da semana até a nossa próxima segunda-feira. E neste turbilhão em que passa o planeta Terra, em todos os cantos, de norte a sul, hoje a nossa prece vai ser de agradecimento. Agradecimento por nós. Como nós nos encontramos felizmente íntegros, inteiros, com a trilogia que o Espiritismo também prega: fé, esperança e caridade. Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos quando há tantos cegos, pela minha voz que canta quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm nem para onde ir. Sorrir, quando há tantos que choram. Amar, quando há tantos que odeiam. Sonhar, quando há tantos que revolvem em pesadelos. Viver, quando há tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigada, Senhor. Anderley, ocupe o seu posto. Hoje eu vou adotar o sistema criado pelo Mauro aí de podcast. Pronto, o alarme desligado. Prontinho, senhor Ricardo? Prontinho, tudo certo? Bom, boa noite, gente. Boa noite, pessoal de casa. Hoje eu tô, depois de um longo e tenebroso inverno, eu tô saindo de trás das câmeras e ficando na frente delas. E hoje nós vamos falar da ética da transformação. Eu estava revendo esse capítulo. Eu lembro que a primeira vez que esse livro saiu, nós fizemos várias palestras. Inclusive eu não trouxe justamente por causa do posicionamento. Eu tenho essa palestra em PPT
na realidade o capítulo, mas ia ficar muito ruim para acompanhar, então eu decidi não fazer um esquema de bate-papo mesmo. E ao ler e rever esse capítulo aqui, apesar que na época não fui eu que fiz essa palestra, mas revendo tudo isso aqui, eu cheguei a algumas conclusões que inclusive eu estava brincando antes da palestra começar, né, que eu ia falar algumas verdades aqui. Para começar, o título que meu xará deu, né, Reforma Íntima sem Martírio. E martírio, todo mundo sabe que é um sinônimo da palavra sofrimento. E eu cheguei à conclusão que para a pessoa fazer a reforma íntima sem sofrimento, ela já tem que ter um bom grau de evolução, porque tem muita coisa que a gente vai tropeçar e é meio impossível não sofrer em alguns momentos. Porque, principalmente lendo esse capítulo aqui, né, as etapas processuais da reforma íntima, baseada naquilo que a gente sempre falou, né, o conhece-se a ti mesmo. E muitas vezes a gente está propondo fazer uma mudança que a gente ainda não conhece, né, nós mesmos. Então, muitas vezes nós vamos pisar nos nossos próprios calos e aquilo vai doer. Então, começando aqui, né, pelo que o Adolfo falou, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, que é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece uma sequência, em conceito bem claro e habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Aqui já tem duas palavrinhas que pega bem, né? Vícios e hábitos. Vício, a gente sabe muito bem, pelo menos quem tem algum ou quem já teve algum, quanto é difícil a gente se livrar deles. O hábito de atender. Por favor, Serginho. Passou. Deixar muito baixo para o pessoal de casa ouvir. Então aqui diz, né? O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos a uma cruel escravidão, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos liberarmos do império do eu. Procurando analisar bem essa frase, né? As imposições dos desejos e aspirações pessoais. Uma coisa que, fazendo aí, parafraseando um filósofo da atualidade, né, que é o Luiz Felipe Pondé, ele brinca muito, que costuma dizer muito que ele não confia em ninguém que se acha totalmente bom, né? Porque quando uma pessoa acredita piamente que ela é totalmente boa, né, ela não tem defeitos, então ela está fazendo o que aqui, né, nesse plano? Né? Não tem muito porquê disso. E pegando uma frase que o nosso mestre sempre fala, né, ser bom, né, sem direcionar a quem, né, simplesmente ser bom. Isso eu acredito que já é uma primeira etapa da nossa reforma íntima. A partir do momento que a gente se propõe simplesmente ser bom, né, já faz com que, pelo menos, o grande impulso para você se reformar já
já seja dado no primeiro passo. As etapas que menciona aqui, né, nessa questão processual, eu li algumas vezes e cheguei à conclusão, sendo bem sincero, como eu falei antes da reunião, que eu ia falar algumas verdades, eu acho que é perfeitamente possível fazer. Dentro daquele plano que o Ricardo apresentou aqui também dos 400 anos. Porque uma encarnação só, gente, realmente não dá. Com a carga de vícios, a carga de coisas que a gente viveu a vida toda, né? As mudanças, assim, são realmente muito difíceis. Daí eu digo, né, que de forma íntima, sem martírio, eu acho realmente um pouco utópico. Mas, o primeiro passo tem que sempre ser dado. Aqui, continuando o capítulo, eu grifei algumas partes que eu achei mais relevantes, né? Que diz, né? Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, ao autodescobrimento, exige uma nova ética nas relações consigo mesmo e com a vida. A ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósitos de mudança para melhor. Eu interpretei esse parágrafo da seguinte forma, né? Quer dizer, a gente precisa primeiro se conhecer, a gente primeiro se conhece. Depois que a gente se conhece, a gente tem que ter um parâmetro do certo e do errado, né? Do bom e do ruim. Então, uma coisa que é totalmente inerente na vida de todas as pessoas é aquela questão da comparação, né? Eu sou bom? Sou bom em relação a o quê? Em relação a quem? Né? O auxílio mais bom que eu? É mais ruim que eu? Né? Ou melhor que esse, ou melhor que aquele? E a conclusão que a gente chega é que não existe esse parâmetro. Esse parâmetro é da gente com a gente mesmo, né? Então, tem aquelas questões que a gente já bateu muito na tecla, né? Tem muitos religiosos, né, extremos que não saem da casa religiosa, não saem da igreja, não saem daquilo, e, sabe, tratam mal as pessoas, sai chutando o cachorro, né, fala mal de um monte de coisa, mas reza desesperadamente. E já tem os famosos ateus agnósticos, que são pessoas extremamente boas, que fazem caridade, que ajudam o próximo, não cobram ninguém. E aí você para e analisa, fala, peraí, quem é o bom e quem é o ruim? Aquele que sabe todos os capítulos do Livro dos Espíritos de cor e salteado e não põe aquilo em prática, ou aquele que não acredita em nada, mas está sempre estendendo a mão a quem está precisando. Então isso é uma coisa para a gente realmente refletir, né? Vamos ser bom em relação ao quê? Em relação a quem? E isso é uma das perguntas mais difíceis, diz aqui, porque o autodescobrimento. Muitas vezes a gente, para a pessoa partir para esse autodescobrimento, ela vai pisar em alguns calos, ou até pior, ela não vai saber que aquilo é um calo. Porque também tem uma outra máxima, né? Uma pessoa chega para mim e fala, poxa, você está errado. A pessoa chega para mim e fala, poxa, você está errado. A terceira pessoa chega para mim e fala, poxa, você está errado. Se 3 chegaram e falaram que eu estou errado, é bom eu pensar porque eu acho que eu devo estar errado. Já pode ser, em alguma situação extrema, que as 3 pessoas tenham interesses que eu esteja errado. Então, nessa vida, existe uma série de situações, de parâmetros que, se a gente não tiver o
o autoconhecimento suficiente e tiver a consciência que o ato que eu estou tomando, a decisão, a atitude que eu estou tomando, tem um propósito bem claro, né, de ser bom, de estar ajudando o outro, eu tenho que ter essa certeza, porque se alguém mal interpretar aquilo, tem argumentos, eu vou ter parâmetros para dizer, não, olha, eu estou certo, estou coerente com as minhas atitudes, com as minhas crenças, até o momento, né? Porque tem um outro detalhe também, né? A gente não sabe, muitas vezes você tem certeza naquele momento que você está certo, né? Eu, por exemplo, aos 20 anos, eu sabia que tudo era certo, né? Hoje eu não sei mais nada o que é certo ou errado. Então tem esses detalhes também. A vida muda, as coisas mudam, os parâmetros mudam, então coisas que eu tinha certeza aos 20, 25 anos, hoje eu já não tenho mais. Então, esse tipo de parâmetro, esse tipo de consciência, realmente nós temos que ter para poder ter um balizador, né, para poder seguir em frente. Então, o balizador primordial que eu vejo aqui, que inclusive é baseado na doutrina, né, que, por exemplo, aqui diz um trecho, né, que o espiritismo é inesgotável manancial ao alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quando desejem assumir um compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio. Então, hoje eu posso dizer que o nosso balizador da reforma íntima é a doutrina espírita. Ou seja, todos estamos aqui, todos conhecemos a doutrina espírita e todos acreditamos que o que ela prega é um balizador moral correto para que a gente consiga ter uma noção, ela prega para a gente saber se está certo ou se está errado. Então, isso todo mundo concorda, né? Mas aqui também tem um outro detalhe que eu estou batendo, né? Que eu estou falando. Nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínio entre os espiritistas acerca da questão. Aí vem outra coisa, você ter ciência da doutrina espírita e ter também a questão do que os nossos companheiros espíritas estão pregando. Aí vem também coisas que nós já debatemos aqui, né? A vaidade, uma série de coisas, né? O médium bambambam, que acha que sabe tudo, enfim, né? Conceitos mal formulados sobre o que seja renovação interior tem levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo que não corresponde ao lídimo trabalho transformador da personalidade em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde, a liberdade na vida das criaturas. Então, esse filtro nós temos que ter, né? Você não pode, aí vem o que eu falei há pouco, né? Você não pode ter certeza que eu sou bom demais ou que tal pessoa é boa demais acima de qualquer suspeita que eu vá seguir aquilo ao pé da letra. Então, esse parâmetro, esse sentimento, nós temos que ter essa intuição. E isso realmente eu acredito que é proporcionado pelo plano espiritual a partir do momento que a gente está em sintonia com ele, né? Aqui reforça novamente, né? O espiritismo é a grande ferramenta balizadora para seguirmos essas etapas da ética, né? O autoconhecimento, por meio das luzes da imortalidade que se estende dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com um mapa. Necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Precisa de uma ética de paz consigo mesmo. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras perigosas ameaças nessas viagens de retorno a Deus.
cujo mais conhecidas são a culpa, a autopunição, a baixa autoestima, as quais estabelecem um clima psicológico de martírio. É preciso uma ética que assegure transformações das pessoas a um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Aqui é um ponto bem interessante, né? Porque vamos lá, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, de repente ela depara, né, que ela tratou mal a mãe, ou trata mal a mãe, né? Trata mal aquelas pessoas próximas dela, de uma forma involuntária. A partir do momento que ela cai em si daquilo, ela tem aquela questão da baixa autoestima. Qual é a tendência dessa pessoa? Ela se martirizar pela culpa, né? Se sentir extremamente deprimida, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo com a minha mãe. E isso, é óbvio, vai puxá-la para baixo e ela não vai ser apta. Preciso seguir em frente, eu preciso reagir, preciso evoluir, né? Ela vai ficar nesse automartírio da culpa. É uma coisa que, por exemplo, eu tenho até alguns exemplos pessoais, né? Uma coisa que acabou, hoje virou até uma certa brincadeira em casa, e eu tenho procurado me policiar, mas aquilo que eu falo, né? No plano dos 400 anos, quem sabe eu chegue lá. Eu teve um determinado momento que eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente julgadora. E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso pelo grau de afetamento que eu sinto quando alguém me julga, né? Parafraseando até o Ricardo, né? Tocou, doeu, o problema é teu. Né? Então eu peguei essa frase dele e falei, tá doendo tanto? Eu falo, pô, de repente eu sou assim também. Né? Então é uma coisa que eu tenho trabalhado e é uma coisa que assim, pô, dói, eu preciso melhorar isso, preciso, né? Só que, por exemplo, a partir do momento que eu assumi essa postura, eu aprendi que eu nem sempre estou certo. Aliás, a grande maioria das vezes eu não estou certo. Né? Quando a gente julga alguém, muitas vezes a gente está julgando pelo nosso ponto de vista. Então, uma coisa que a minha esposa me ensinou bastante isso também. Ela fala, pô, você sabe quais os motivos que levaram a pessoa a agir dessa forma? Tem alguma coisa lá, eu não estou vendo. E aí, de repente, um dia, né, o plano espiritual bota você para ver um filme lá e passa uma cena, né, que todo mundo tá culpando o cara, que o cara é um canalha e tal, de repente, tudo aquilo, pelos motivos mais nobres que na vida, pô, ninguém viu isso. Né? Aí você se dá para julgar. A partir do momento que você começa a dar um passo atrás, você vai mudando sua cabeça, né? É o que eu falo, você não deixa o teu instinto animal, teu instinto primordial, a primeira coisa é você já, né, julga. Aquilo que eu falo, né? A boca é mais rápida que o cérebro. A gente precisa tomar. Mas, depois de um certo tempo e com alguma prática, você já começa a falar, olha, né? De repente você vai julgar aquilo aí, você consegue associar aquilo com uma outra situação. Tiro para mim mesmo e falo, Vanderlei, para e pensa, para e reflete. Bem assim. E aí o inverso fica proporcionalmente legal, porque quando alguém me julga, eu simplesmente paro e falo, pô, não tá doendo tanto, porque essa pessoa não sabe os motivos que me levaram a agir dessa forma. Então eu não vou ficar chateada com ela. Se um dia ela quiser saber quais os motivos, ok, eu chego e falo. Mas se não souber também, eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. E, gente, isso é um grão de areia no deserto, das inúmeras coisas, dos inúmeros problemas que a gente precisa melhorar, né? Para mudar, para a gente chegar na evolução, né? Como o Ricardo fala, né? Ter as asinhas, né? A orelhinha lá em cima, né? Então, e assim, é aquilo que eu falo, né?
eu realmente não sou bom, eu tenho muitos defeitos, muitas vezes eu fico até constrangido em estar aqui, né? Falo, quem sou eu para dar palestra sobre alguma coisa, ainda mais reforma íntima, né? Mas, assim, baseado num outro ditado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu também um dia pretendo fazer o que eu estou falando, mas por enquanto eu estou apenas tentando. Voltando aqui ao tema, o nosso autor, ele passou aqui algumas posturas, né? Algumas sugestões maleáveis, ele até frisa bastante, que é um roteiro que pode ajudar nessa mudança, né? Então vem algumas delas, por exemplo, postura de aprendiz. Isso é muito legal, né? Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo e o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. Isso é uma outra coisa. Não, isso aqui é marrom, é marrom, é marrom, é marrom. Amanhã vem alguém com uma lata de tinta, pinta de branco e eu vou ficar com cara de tacho, né? Então, sempre é possível aprender coisas novas, né? O universo muda constantemente. Outra coisa bem interessante, observação de si mesmo. Isso é difícil fazer, gente. Isso é aquela história, você tá no ímpeto, você vai e faz aquela coisa, e a pessoa vem, te critica e você nunca para, né? Dando aquele lance bem espírita mesmo, né? Você sai do que você tá fazendo, fala, tá errado, e volta, né? Não, você fala, não, eu sou assim, né? A partir do momento que a gente consegue essa proeza, eu chamo isso de proeza, de passar a observar a si mesmo, você consegue, vai facilitar bastante essa mudança. Você começa a se observar, fala, puxa, acho que é mais fácil, olha, aquela pessoa tem razão, né? Eu não estou agindo corretamente, eu podia usar palavras diferentes aqui, né? Então, aqui diz, né, eu estudo atento do mundo subjetivo, conhecimento das nossas emoções. Aí vem uma frase para mim, né? O não julgamento e a autoavaliação constante. Né? No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço da edificação dos princípios do bem da intimidade. Ou seja, gente, não adianta eu falar, não, olha, eu fiz isso porque ele pisou no meu calo, tal. Tem problema, né? Ele pisou no meu calo, doeu, o problema é meu. Por que ele pisou no meu calo é um problema que ele vai acertar quando ele tiver que acertar. Então, assim, nós vamos responder pelas nossas atitudes somente. Quem vai montar esse quebra-cabeça todo lá, porque fulano fez isso comigo e eu fiz aquilo com ciclano e tal, aí tem todo aquele emaranhado, né, do plano reencarnatório, enfim, tem muita coisa aí que dá para ficar filosofando aqui um ano. Renúncia, que é um outro tópico, né? A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. Isso aqui é uma coisa difícil de fazer também, né? De repente, você começar a observar que determinada companhia ou determinado hábito, né, determinados vícios, né, têm que ser mudados, têm que ser estancados. Pessoas que às vezes são pessoas que até te querem muito bem, mas têm algumas ideias que podem te contaminar nessa sua reforma. Então muitas vezes isso se torna bem difícil, né? Porque muitas vezes são pessoas muito próximas da gente e você partir para uma renúncia daí pode ser uma coisa realmente muito difícil, muito penosa, né? Outra coisa que a gente fala bastante aqui, né? Aceitação da sombra. Né? Todo mundo tem a sua sombrinha lá, quietinha, né? Que você fala, não vou lá não, não sei o que eu vou achar. Então aceita a sombra, né? Pega uma lanterna, ilumina ela, fala, pô, o que tem aqui, né? O que tem nessa escuridão aqui? De repente não é esse bicho papão que eu tô esperando, ou se for um bicho papão, pô, vamos tentar, né, amansar o bicho. Quem sabe, né? Eu consigo transformar uma coisa que é ruim em uma coisa boa.
muitas vezes essa sombra faz com que a gente tome atitudes que pode acabar nos prejudicando e nos atrasando nessa reforma íntima, né? Aqui diz, né? Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco, né? E posteriormente com outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar uma nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros. Isso é muito bom. Uma coisa que todo mundo que tem um pouco mais de experiência, né? Eu, pelo menos, tive os meus problemas, né? Eu sempre aprendi tudo através dos meus erros. E hoje, né, com a minha idade, eu sei que teria sido muito mais fácil se eu tivesse aprendido com os erros dos outros, né? É aquela história, né? Menino, não enfia o dedo na tomada que vai tomar choque. Ela enfiava, olha, realmente dá choque, né? Mas se eu visse outro menino enfiar o dedo na tomada e tomar o choque, eu não devia enfiar também, né? Então, são coisas que a gente precisa aprender. Então, é uma coisa que eu falo, pelo menos para os mais jovens que eu, né? Se sempre que for possível, procure aprender com os erros dos outros, né? A gente faz aquela análise de consciência, fala, pô, esse exemplo serve para mim? Serve, então, né, vou botar aqui no meu arquivo, quem sabe isso vai me ajudar bastante. Um outro tópico carimbado aqui na casa, gente, auto-perdão. Esse, não sei nem se vale a pena ir adiante aqui, porque esse realmente é bem carimbadinho mesmo, né? A gente precisa se perdoar. Tem jeito, você tem que, pô, errei, né? Não vou fazer de novo, vou evitar de fazer de novo, mas eu vou em frente. Não adianta ficar se martirizando que não vai te levar a nada. É como a gente costuma falar aqui na casa, né? Você vai sair do buraco, vai cair no mesmo buraco de novo. Então, se perdoa, fala, vou em frente, né? Procura marcar lá, falar que tem um buraco e fala. Eu tive um amigo que trabalhou muitos anos comigo, ele costumava falar, gente, vamos errar em coisa nova, né? Vamos errar em coisa nova, porque errar em coisa velha a gente erra pra caramba. Cumplicidade com a decisão de crescer. É um tópico bem interessante, né? O objetivo de renovação espiritual gradativo exige devoção. Não é serviço para fins de semana durante a nossa presença nas tarefas do bem, ou seja, né? Eu vou fazer minha reforma íntima toda segunda-feira que eu vou lá no espia, vou ficar sentado atrás do computador, prestando atenção na palestra, né? Joia, aí na terça eu já descambo, né? Então tem que ter realmente devoção, tem que, sabe, falar, não, gente, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar, né? O exemplo, ele acaba sempre fazendo presente. A pedrinha lá vai sempre estar dentro do teu sapato até você realmente assumir e falar, olha, eu vou ser devoto a isso, vou realmente me empenhar nessa questão de crescer. Eu tenho até vergonha de falar nisso, porque eu tô com alguns planos meus já faz tempo, mas eu tô procrastinando muito. Eu preciso, esse tópico serviu para mim. Não só para reforma íntima, mas para umas coisas que eu tenho em mente também. Vigilância, um outro tópico aqui, né? É a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação, conhecimento de si mesmo, absorção de nutrição mental, dignas de boas leituras, conversa, enfim, gente, é manter a mente numa vibração boa também, isso faz parte, né? Você tá numa vibração boa, isso tudo vai te ajudar. Um outro tópico também alinhado com esse é a oração, tá? Terapia da mente, né? Sem oração dificilmente recolheremos os germens divinos do bem, que constitui as correntes de energia superior da vida. Eu, particularmente, confesso aqui para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande em oração. Foi uma coisa que eu não aprendi
eu aprendi através da Igreja Católica, aquela coisa falada, e eu aprendi também, que é uma das coisas que eu preciso mudar na minha reforma íntima, que a gente só ora quando precisa de alguma coisa, para pedir alguma coisa. E eu, por uma questão de perfil, eu não gosto de pedir nada. Isso está tão incutido que eu acho que eu só oro para pedir. Quando é para pedir, como eu não quero pedir nada, então eu acabo não orando. E esse é o tipo da coisa que muitas vezes eu passei a fazer desde que eu comecei a frequentar a casa, mudar o enfoque disso. Eu tenho uma oração muito minha, muito particular, assim, como se fosse um bate-papo, como eu estou tendo aqui com vocês. E eu normalmente agradeço, falando, não tenho nada para pedir, tudo jóia, saúde está ótima. Todo dia quando eu acordo dói em um lugar diferente, então eu sei que eu não desencarnei ainda, né? Valeu, obrigado, tá? Amanhã a gente volta a conversar. E vamos embora, né? Eu acho que isso realmente me ajuda bastante, faz com que eu siga a vida adiante. Trabalho. Isso aqui é uma coisa boa sempre, né? Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação é útil. Então, vamos bem, né, que tem aquela frase em latim, né? Mens sana in corpore sano, né? Então, se você tem realmente uma atividade, isso manter a cabeça ocupada realmente é muito bom para levar. Tolerância, um outro ponto aqui, né? Toda evolução concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu momento. Então, muitas vezes é difícil a gente ser tolerante com algumas coisas que se repetem, mas em contrapartida, isso aqui também é muito bom para que a gente exercite, né? Se a nossa, se a nossa reforma íntima realmente está funcionando. Um outro ponto que também não tem como não mencionar, amor incondicional. Né? Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Então isso aqui vem de encontro àquela questão da baixa autoestima, da culpa. Né? A partir do momento que você passa a ter um amor incondicional por si mesmo, é muito mais fácil você superar essas barreiras. Né? Isso que pode estar te torturando intimamente. Socialização, a procurar sempre estar envolvido com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, que têm a mesma vibração que a gente, né? Como a gente está fazendo aqui. Isso realmente ajuda bastante. E a última, mas não menos importante, que é fundamental também para a nossa sobrevivência, e não é nem para a reforma íntima, mas é a caridade. Sem caridade não há salvação, não tem nem o que dizer aqui, porque tem questão dos impulsos, né, vida mental, enfim, a caridade, ela é um item fundamental também. Então isso aqui foi algumas dicas, né, de um plano de ação para que ajude a gente na nossa reforma íntima. É óbvio que são apenas sugestões, eu acredito que para que isso realmente funcione, cada um tem que criar o seu plano, tem que onde estão seus calos, aonde estão seus dodóis, né? Para ir curando, né? Se conhecendo e fazendo devagarzinho, né? Aquilo que for melhor, né? Passo a passo. Eu falo, né? É importante dar o primeiro passo, né? Não adianta, nós não vamos fazer a reforma íntima em uma semana. Eu estou me propondo nos 400 anos, eu não sei vocês, né? Eu não sei quantas vezes eu já estive aqui, eu não sei quantas vezes eu vou voltar, se é que eu vou voltar para cá, né? Mas enfim, né? Os 400 anos tem pegadinha, né? Então, é, cada um decide, né? Eternidade, né? Quanto tempo vai falar. Que, aliás, essa questão de quando a gente muda o enfoque da eternidade é uma coisa muito boa, né? Que às vezes eu me pego, puxa, eu queria tanto saber fazer tal coisa, tá? Não tem problema, próxima encarnação eu aprendo, né?
Aí eu queria fazer tal coisa, não, puta. Surfista, fala, não, tenho dor na coluna, não, na próxima encarnação eu aprendo a surfar. A gente começa a ter uma perspectiva diferente. Você fala, poxa, se eu vou viver eternamente, para que a pressa, né? Então, eu acho que isso que tem de bom, né? Então, é aquilo que um colega nosso falou aqui uma vez e ficou marcado na casa, né? Essa aqui é a nossa melhor encarnação. Né? E uma outra coisa que é muito importante a gente dizer também, né? Que nós não regredimos, ou nós estagnamos ou nós progredimos, né? Então, vamos crer que pelo menos um pouquinho a gente está progredindo, né? Não vamos saber. Eu tenho um amigo meu, né, que eu costumo brincar bastante com ele. Ele é um tanto agnóstico, tal, mas ele respeita todas as minhas crenças. E como eu, ele também anda de moto, tudo. Eu falo, meu, vamos fazer o seguinte: um dia a gente vai partir dessa para melhor. Se a gente chegar do outro lado lá e a gente se vê, a gente se abraça, né? Vamos tomar uma cerveja lá, se é que vai ter cerveja lá, e você vai virar para mim e falar, pô, você tava certo. Se chegar lá não tiver nada e a gente se encontrar mesmo assim, a gente tenta achar uma cerveja e fala, não, tudo bem, você estava certo, não vamos brigar por causa disso, né? Porque por mais que a gente acredite, por mais que a gente creia, eu acho que como Deus nos deu, né, a questão do esquecimento, a gente realmente só vai ter a consumação, né, a coisa exata, né, quando a gente chegar lá. E por mais que o Chico Xavier psicografou, né, tinha daquela famosa frase, né, todo mundo brincava, pô, todo mundo que morreu não voltou para contar como é que é. Não, voltaram e contaram como é que é, né? E só que tudo bem, muitas vezes a gente, apesar de acreditar, a gente fica naquela, pô, mas será que é assim mesmo? E uma coisa que eu vou até deixar aberto pro Ricardo aqui, que é aquela coisa que o plano espiritual põe na cabeça da gente. Eu vou começar a fazer uma pesquisa, eu quero fazer uma palestra sobre como é a vida no plano espiritual. Mas eu quero fazer um trabalho mais detalhado e, se possível, além do enfoque espírita, de um enfoque geral. Porque eu acredito que no plano espiritual, como tem os agnósticos, deve ter um monte de coisa, devem ter seres que trabalham também, que têm uma rotina diária de vida até a questão da ver a próxima reencarnação. E isso me bateu com muita curiosidade, né? Então eu deixo aqui para vocês em aberto que uma hora eu vou voltar a palestrar com esse tema, como é a vida no plano espiritual, né? Quem sabe a gente descobre como é que a gente já vai fazendo o nosso currículo na hora que chegar lá, não ficar sem emprego, certo? Gente, muito obrigado, desculpe a brincadeira aí. Deus fique com vocês. Boa noite.